poder colossal. Imagem de um indivíduo do reino mineral, do miasma sifilinismo, que se vê no dever de cumprir para com sua tarefa colossal, com poder, retidão e responsabilidade, realizando o impossível para si mesmo ou para os outros. Por isso ele se torna ortodoxo, muito ligado à ética, moralidade, normas e regras. E caso fracasse nesta missão, ele poderá trilhar friamente o caminho do suicídio, como forma de alívio para com sua imensa tarefa. Tenho o dever de realizar tarefas impossíveis e colossais, muito além da minha capacidade, sendo ético e responsável no mais alto grau, para assim manter minha posição perante a sociedade. Essência: segurando o poder e a responsabilidade. Estou falando da grande personalidade homeopática Auro Metálico. Tem desempenhado um papel importante na homeopatia desde o início. Vitoucas, em 1991, descreve o tema da escuridão e da desgraça e dos impulsos suicidas. Shankara, em 1991, também apontou o lado responsável e sério desse remédio. Essas duas versões são os dois polos de Auro, mas eles enfatizam principalmente os temas gerais da série do ouro. Então, o aspecto mais característico de Auro, no entanto, é o de proteger o seu rebanho. Auro não pode decepcionar a pessoa ou a tarefa que foi confiada aos seus cuidados. Assim que Auro é incapaz de cumprir suas responsabilidades, ele está inclinado a largar tudo. Eventualmente, ele vai cair, de preferência de uma grande altura. Eles sentem que têm que manter a organização intacta. Os empregados têm que manter seu emprego e eles devem proteger a organização da ruína. Eles podem expandir o negócio se esta for a única maneira de manter sua viabilidade. Eles também querem manter sua própria posição como líder. O rei quer estender o seu reinado pelo maior tempo possível e eles trabalharão duro para que isso aconteça. Eles se sentem muito responsáveis pela tarefa que assumiram. Eles são levados a executá-lo com o melhor de seu conhecimento e poder. Eles são verdadeiros workaholics. O trabalho muitas vezes ameniza suas dores e depressão, porque eles estão ocupados cumprindo seu dever. Eles geralmente são pessoas moralmente honestas. Sua atitude responsável pode torná-los muito sérios. Eles sentem que têm que absorver-se de sua tarefa de uma maneira sensata e responsável. Afinal, todos dependem deles. Eles tendem a ser precisos e exigentes. Eles devem saber que tudo está sendo feito corretamente. Eles são capazes de prever problemas e são responsáveis o suficiente para tirá-los do caminho imediatamente. Sua atitude é geralmente muito conservadora. Mudanças só são necessárias se for provado que ela terá benefícios a longo prazo para toda a sociedade. Mas eles também são capazes de desfrutar de seus sucessos.
a organização está funcionando. E tudo que eles têm que fazer é garantir que continue funcionando. Eles realmente não têm que provar o seu valor. Eles já fizeram isso. Então, eles se sentem muito importantes em sua posição no topo. E aí, o que eles querem? Eles querem ser tratados de acordo. O rei faz o seu melhor para proteger o bem-estar de seu povo. E, em troca, eles esperam ser tratados com respeito. Eles estão acima do povo comum. E eles realmente gostariam de compartilhar o que conseguiram. Mas isso é impossível. Por quê? Porque a liderança não pode ser compartilhada. Então isso faz com que eles se sintam ainda mais solitários do que eram antes. Eles geralmente não são muito religiosos, porque eles conseguiram muito satisfatoriamente por conta própria. Mas, por outro lado, eles podem ser extremamente religiosos, sentindo que Deus lhes deu sua tarefa. Quando o negócio vai ladeira abaixo, eles podem ficar deprimidos e começar a orar. Eles pedem ajuda a Deus e sentem que estão sendo punidos por Ele. Incapacidade de manter a organização significa que eles falharam. A responsabilidade pode chegar ao peso no final. Eles simplesmente não conseguem carregar um fardo tão pesado. Isso pode ser porque eles ainda não atingiram todo o seu poder. Como, por exemplo, no caso de um jovem que tem que suceder o chefe da família. As opiniões ou os bons conselhos dos outros são sempre ignorados. Mas quando seus inferiores se voltam contra eles e os acusam de negligência, eles se sentem terrivelmente ofendidos. A depressão se instala. Assim que eles não podem corresponder às suas próprias expectativas. Eles falharam e tudo isso foi culpa deles. Eles podem se tornar bastante suicidas e facilmente realizar isso. Então eles pensam em pular de um prédio alto ou pular na frente de um trem. A questão da liderança não é um problema para Platino. Ele realmente não tem que fazer nada. A organização ou a sociedade corre sozinha. Mas em Auro sente que tem que manter a organização intacta e garantir que ela não desmorone. Então essa é a diferença entre Platino e Auro. Vou relatar um caso clínico do Shankara, que é o seguinte. Um senhor de 58 anos veio com as seguintes queixas: dor no peito ao andar rápido, ao subir escadas e principalmente após as refeições. Alívio pelo repouso, alívio pela pressão. Transpira durante a dor. Alterações isquêmicas do coração. Dormência dos pés até os tornozelos. E diabético. Então, o que aconteceu? Ele foi promovido a chefe contador e recebeu a responsabilidade de lidar com muito dinheiro, algo que ele não estava acostumado. Ele ficou muito tenso e desde então tem dores no peito. Agora ele é transferido de cidade
e não está mais tão tenso. Ele gosta de companhia, sente-se solitário quando está sozinho. Ele é muito religioso e deve fazer suas orações diariamente. A música o acalma. Ele é muito elegante na aparência e pontual. Ele tem seus papéis médicos muito bem arquivados. Fala humildemente e não é loquaz. Então, como Shankara interpretou este caso clínico? Foi o seguinte: os seus problemas se agravaram depois que ele recebeu responsabilidades, às quais não estava acostumado. A rúbrica é: responsabilidade incomum agrava. E o remédio é auro metálico. Nesta época, Shankara só conhecia a imagem tradicional de auro metálico, que é uma personalidade deprimida, melancólica e suicida. Clark, em seu dicionário de matéria médica prática, diz o seguinte: melancolia com inquietação e desejo de morrer, sem esperança, suicida, desesperado, inclinado a pular de alturas, se jogar em uma cadeira, triste, sente que tudo está contra ele. A vida não é desejável. E o pensar na morte por si só dá prazer. Grande angústia que induz até mesmo a disposição ao suicídio. Fataki, em sua matéria médica, diz: depressão intensa, sem esperança e desgosto pela vida, angústia suicida, pirraça pela menor contradição, pensativo, melancólico, o futuro parece sombrio. Não havia tendência suicida ou depressão neste paciente. Portanto, Shankara duvidou se auro metálico poderia ser o seu remédio. No entanto, quando considerou seus outros sintomas e os olhou no repertório, ficou surpreso ao ver que auro metálico cobria quase todos eles. Industrioso, religioso, consciente sobre ninharia. A música melhora. Angina torácica, ascensão agrava. O coração dói muito. O paciente, após receber auro metálico, ele pode andar e escalar muito mais. Dormência muito ocasional, muito reduzida em intensidade. Assim, auro metálico o curou completamente e desde este caso surgiu uma bela imagem de auro metálico. Então, Shankara começou a usar esta imagem em outros casos com bons resultados. E o que Shankara descobriu? Descobriu que esses pacientes eram muito conscienciosos, responsáveis, comprometidos com o dever e muito afetuosos. Eles poderiam desenvolver sentimentos quase paternais pelos outros. A primeira coisa que você notará paciente auro metálico é que ele tem uma aparência elegante, conservadoramente vestido à moda antiga, às vezes com uma marca religiosa na testa. Ele é pontual em seus compromissos. Seu formulário está completamente preenchido. Ele traz todos os seus laudos médicos devidamente arquivados em sequência. Ele cuida da sua saúde com muita regularidade. Ele toma os remédios escrupulosamente, não perdendo uma única dose.
Em seu trabalho, ele é muito meticuloso, cuidadoso, até com as menores coisas. Um perfeccionista. Trabalha até tarde. Verifica o último arquivo, conta o último centavo. Ele é consciente do dever e nunca vai descansar até que ele tenha completado todo o trabalho daquele dia. Ele é muito confiável e valorizado por seu chefe e colegas, pois é extremamente trabalhador, altamente responsável e honesto. Ele é sincero. Ele não é ambicioso. Ele não quer dinheiro, poder ou fama. Ele está feliz por ter cumprido o seu dever. Ele valoriza a apreciação, mas esse não é o objetivo do seu trabalho. Então, geralmente, ele é brando, mas ficará com raiva quando os outros negligenciarem seus deveres. Ele tem um forte senso de certo ou errado, e as ações erradas dos outros provocam sua raiva. Ele é, portanto, crítico e estabelece padrões muito altos para si mesmo, bem como para os outros. Ele será muito pontual e espera que você seja pontual também. Se você o fizer esperar, ele pode entrar na sala e exigir que você cumpra o horário programado. Ele pode ser briguento e reprovador. Isso cria muita confusão mental. Tensão que pode levar à hipertensão, doença cardíaca, psoríase ou mesmo infarto do miocárdio e câncer. Apesar de sua doença, ele continua com seu trabalho e fica mais doente. Os pacientes aurometálicos têm uma ideia fixa sobre seus deveres. Por exemplo, uma pessoa pode pensar que depois que os filhos se casam e se estabelecem, seu dever termina. Então, até que essa tarefa seja completada, ele trabalha duro e é muito atencioso. Mas uma vez que os casamentos terminam, ele relaxa e ele pode não ser diligente. Se nesta fase você perguntar a ele: você está tenso ou preocupado? Ele vai responder: por que eu deveria estar tenso? Agora que todos os meus filhos estão resolvidos, toda a minha responsabilidade acabou. Agora eu apenas gasto o meu tempo orando e ajudando os outros. Você pode se surpreender que este homem trabalhador agora está totalmente relaxado e está ouvindo música como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Um paciente aurometálico pode ter sido ensinado que depois de ter cumprido suas tarefas para com sua família, deve recorrer à religião ou ao serviço social. Dedica o seu tempo à religião ou ajudando os outros. Então ele ajuda os outros mais por senso de dever do que por simpatia ou ansiedade pelos outros. A religiosidade também surge do senso de dever. Algum tempo fixo do dia é dedicado a orações. Ele não é filosófico. Ele não questiona o que está fazendo. Ele é muito inclinado à música religiosa, que lhe dá um alívio tremendo. Ele também reage bem à música clássica.
Ele pode ser orgulhoso, mas não egoísta. Ele está orgulhoso de sua integridade, sinceridade, de sua retidão. Ele muitas vezes fala e responde em pergunta. Então, auro metálico pode ser suave, mas também vingativo. Isso depende da educação dos pais. Shankara tinha um paciente auro metálico, cujo pai era suave, mas cuja mãe era uma senhora muito forte. Ela deu o exemplo de que uma pessoa não deve perdoar alguém que a prejudicou. Deve-se lutar obstinadamente e se vingar até que a justiça seja feita. Então, este paciente foi uma vez levado ao tribunal por seu vizinho, por algum delito que não havia cometido. Então, ele criou um álibi e fez com que seu vizinho fosse espancado por um par de brutamontes. Então, ele ficou satisfeito. Ele até fez amizade com o vizinho mais tarde. Expressões como contar mentira é pecado, cuidados com estranhos e etc. são declarações vindas da parte pai que todos nós temos. Então, uma pessoa em que a parte do pai domina não é capaz de olhar objetivamente a realidade. Ele vê tudo através dos olhos de seus próprios pais. E ele tem um forte senso de certo e errado. E ele gosta de corrigir todos os outros que estiverem errados. Ele muitas vezes acaba sendo pai de outras pessoas. Por exemplo, se você perguntar a ele, onde estão minhas chaves? Ele responderá, por que você não as guarda em um só lugar? Declarações adultas objetivas como, eu não sei, vamos descobrir? São raras em uma pessoa a quem a parte pai está dominando. Essa forte influência dos pais pode ser vista no fato de que auro metálico dificilmente vive no presente. Ele reproduz as falas dos pais. Há também uma parte criança igualmente forte em auro metálico, mas é mais escondida do que a parte pai. Então, por criança, queremos dizer a infância com ansiedade, medos, tristezas, culpas, decepções, desespero, rejeição e os momentos alegres. Nós sentimos tristeza quando alguém nos rejeita. Culpa quando somos egoístas ou mentimos. Tomando o mesmo exemplo, se você pergunta à pessoa em quem a parte criança está dominando, onde estão as minhas chaves? Ela reagirá com, por que você sempre tem que continuar me culpando? Auro metálico pode desenvolver um apego muito forte a outra pessoa. Muitas vezes, muito mais jovem do que ela mesma. O apego é tão forte que ele deve ver a outra pessoa todos os dias, ouvir a voz dessa pessoa e etc. Espera que a outra pessoa obedeça e haja de acordo com seus desejos. Auro metálico precisa ser pai de outra pessoa. Então, quando a outra pessoa se rebela, ou seja, se recusa a não ser mais seu parente, auro metálico fica com o coração partido. Ele experimenta muitas emoções, como
indignação, mortificação, raiva, tremenda depressão, tristeza, sentimento de abandono, decepção. Ele sente que a vida não vale a pena ser vivida. Ele pode tornar-se suicida nesta fase. Ele retira-se totalmente e torna-se altamente irritável. Você encontra, por um lado, uma pessoa inteligente, trabalhadora, sincera, honesta, religiosa, e por outro lado, a mesma pessoa se apegando e depois deprimida e suicida. As rúbricas no repertório sintético são: doenças por decepção amorosa, tristeza e suicídio por decepção no amor, consciente, a música melhora, religioso, ansiedade antecipatória. A responsabilidade agrava, raiva com tremor, pensando na doença, chorando, industrioso, ansiedade de consciência, como se fosse culpado de um crime, intolerante à contradição, simpatia, ansiedade sobre os outros, apressado comendo, apressado trabalhando, medo de olhar para baixo de lugares altos, medo de ficar sozinho, pensamentos suicidas, invejoso, sentimental, loquacidade, alegre ao rezar, injustiça não pode tolerar. A depressão e a tendência suicida vem do sentimento de ter negligenciado seu dever e do sentimento de ter cometido um crime. Matéria médica pura de Hahnemann diz: morosidade. Ele está indisposto a falar. Ele se senta sozinho em um canto, como se estivesse na mais profunda melancolia. Mas a menor contradição excita o maior calor e raiva. Quando ele se esquece completamente de si mesmo, primeiro brigando e depois conversando. Mente, ora impulsiva, precipitada, ora triste, ansiosa para morrer. E logo depois, rindo alto. Se sente ofendido por qualquer besteira. Abatimento. Ele pensa que nada terá sucesso com ele. Descontente com suas circunstâncias. Culpa seu destino ou a si mesmo por isso. Remorso sobre sua incapacidade de fazer as coisas rápido o suficiente. Inquieto e indeciso, com a sensação de que está negligenciando algo pelo qual ele deve incorrer em reprovação. Autocondenação, autocensura, autocrítica, sentimento contínuo de fazer tudo errado. Depressão intensa, sem esperança e cansado da vida. Melancolia. Ele imagina que é impróprio para o mundo, é indigno da vida. Então ele olha para o lado escuro e pensa constantemente sobre cometer suicídio. Pensamentos de morte dão o máximo de prazer. Pensamentos que negligenciou seu dever e que merece reprovação e não é digno de salvação. Desesperado. Deseja saltar de uma altura. Todo o tempo, um humor sombrio e sem esperança. Ansiedade, desespero. A vida é um fardo para ele. Então, o que podemos concluir? Concluímos que Auro tem aumentado escrúpulos de consciência.
uma vez que tanto sentimentos suicidas quanto sentimentos de dever negligenciado vieram desse aumento de escrúpulos de consciência. Sente que negligenciou irremediavelmente seu dever. Ele está totalmente deprimido. Pensa que ele fez algo errado, que perdeu a simpatia de seus amigos e que merece reprovação. A morte é a única saída agora. Por outro lado, o paciente crônico aurometálico nunca teria negligenciado seu dever, devido aos seus elevados escrúpulos de consciência. Por exemplo, o paciente aurometálico manteria seu senso de dever, moralidade e diligência de forma direta, mas sua depressão ele compensaria dizendo algo como: por que eu deveria estar triste? Porque por meu filho não ter crescido na vida? Afinal, eu fiz o meu dever. Fiz tudo o que pude, cumpri minha responsabilidade. Agora, se seu destino não for bom, como sou responsável? Ou, afinal, tenho que viver e cumprir minha responsabilidade. Eu não posso simplesmente fugir, uma vez que eu assumi isso. Eu tenho que terminá-lo, não há escapatória. Ou, em uma situação estressante, ele pode dizer: doutor, desejo que a morte venha, mas agora, como posso morrer? Tenho tanto que fazer. Essas declarações para si mesmo são suas tentativas de afastar seus sentimentos suicidas que vêm à sua mente, para mascarar o estado real. Este processo Shankara chama de compensação. Então, a compensação envolve encobrir por um ato de vontade alguns elementos de nossa natureza. É um processo de esforço que, em grande medida, é desconfortável. Por quê? Porque envolve uma luta contra a nossa natureza. Os pacientes aurometálicos gostam de ouvir canções religiosas indianas, que são cantadas com métrica exata e com muita devoção. As pessoas que gostam de ouvir essas músicas têm 3 qualidades. Afeições religiosas. A música melhora precisão. Esses 3 elementos em combinação são encontrados apenas em auro metálico. E os pacientes auros são as únicas pessoas que Shankara encontrou que foram marcadamente melhoradas por ouvir este estilo de música. No repertório de Kent encontra-se medo de suicídio. Auro metálico compartilha 2 características com nátron sulfúrico, a saber, aversão à vida e pensamentos suicidas. Mas como diferenciar os 2 medicamentos? É o seguinte: auro metálico é exatamente o oposto de natrosulfúricos nas últimas características, ou seja, auro metálico é muito obstinado, enquanto o nátron sulfúrico é fraco. A forte vontade de auro metálico é indicada pelo sintoma: o delírio, negligenciou seu dever e merece censura. A partir deste sintoma, não só vemos os escrúpulos aguçados da consciência,
Mas também podemos ver a firmeza com que auro metálico toma a decisão. Eu fiz errado e devo ser punido. Esse tipo de firmeza e força de vontade é característico de auro metálico e é exatamente o oposto de neutro sulfúrico. Então é por essa razão que quando o auro metálico tem pensamentos suicidas, ele não tem que lutar consigo mesmo como o nátrion sulfúrico. Auro metálico tomará uma decisão e agirá. Ele se perguntará: eu pulo ou não? Se a resposta for eu pulo, ele simplesmente pula. Tomemos o exemplo de Madre Teresa. Quando perguntada se ela vai continuar a trabalhar apesar da febre, ela respondeu de uma forma típica. Ela disse: não é melhor queimar nesta vida do que na próxima? Esta frase tem os seguintes componentes: delírio, negligenciou seu dever. Consciente sobre ninharias. Industrioso. Religioso. Contradição. Intolerante à contradição. Obstinado. Seu remédio poderia ser auro metálico. Então, o que podemos concluir através deste vídeo? Concluímos que a personalidade auro metálico se vê no dever de cumprir para com sua tarefa colossal, com poder, retidão e responsabilidade, realizando o impossível para si mesmo e para os outros. Por isso ele se torna ortodoxo, muito ligado à ética, moralidade, normas e regras. E caso fracasse nesta missão, ele poderá trilhar friamente o caminho do suicídio, como forma de alívio para com sua imensa tarefa. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Se inscrevam no canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. E para maiores informações, acessem ao site e ao Instagram da Escola Brasileira de Homeopatia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.